O título, o tema, Instrução a sacerdotes e casos passíveis de punição. Por quê? Primeiramente, ele trata dos itens pertencentes ao lugar santo, né? Então, ele vai falar sobre o candelabro e os 12 pães. E descreve posteriormente um caso de blasfêmia e como deveria ser tratado. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 9. Se os irmãos quiserem me acompanhar aí, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. 4. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas, de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, para a oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. 9. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Muito bem, indo em frente, dos versículos 1 ao 9, o Senhor ensina um manual aos sacerdotes. Fala sobre as luzes acesas, né, que a gente viu aqui, que tem que ser mantida da tarde até a manhã, e o pão da proposição. Dos versículos 10 ao 23, que nós vamos ver para frente, ele trata de um caso blasfemo, ou aos que ferem ou matam, sejam pessoas ou animais. Ok? E nesse caso, a gente vai ver quais são as punições. Indo em frente. Meus irmãos, reforço aqui o fato, qualquer irmão que precisar fazer algum comentário, contribuir, e por favor, né, pode ficar à vontade. Nos versos de 1 a 9, o que é muito importante aí? O que é muito importante? Que Deus continua com as instruções sobre como manter a santidade, né? Então, Deus, naquele tempo, considerava que o povo de Israel, o povo o qual ele tinha esse amor enorme, precisava manter essa santidade. Por quê? Porque ele sabia que no meio dos filhos dele, né, teriam gente estrangeiros. E isso vice-versa. Poderia ter filhos deles de Israel, né, convivendo com outros povos. Deus orienta a manutenção da iluminação externa das lâmpadas pelos sacerdotes, com azeite de oliva, e a fabricação de um pão, às vezes ele chama de bolo cozido, à disposição e ainda como alimento para os sacerdotes. Então, o pão da proposição era alimento só para os sacerdotes. E seria a aliança decreto perpétuo. Decreto perpétuo por quê? Porque até aquelas gerações daquele tempo teria que ser obedecido dessa forma. Ao lado, na coluna do lado, temos Deus ordena que os filhos de Israel forneçam azeite, azeite puro de oliva, para manter a lâmpada acesa continuamente no tabernáculo, né? Aí ele diz aí, do entardecer até o amanhecer. Esta lâmpada é chamada de candelabro de ouro puro e simboliza a presença contínua de Deus entre o seu povo. Maravilhoso, porque a luz acesa, né? A luz do Senhor estava no meio deles, né? E isso significava essa santidade presente de Deus.
Nos versos de 10 a 23, o Senhor orienta Moisés sobre aqueles que blasfemam, ou ferem ou matam outra pessoa, um outro irmão, um outro israelita, seja natural ou forasteiro. Devem ser apedrejados ou executados. Aí nós vamos ver que o Senhor, ele instrui isso tudo, né? Ele instrui dessa forma principalmente na questão da santidade, porque essa instrução, essa lei, funciona tanto para os filhos de Israel quanto para o forasteiro. Então, qualquer forasteiro que blasfemasse também se incluiria nessa lei de ser apedrejado. O capítulo em si, de 10 a 23, né, ele registra um incidente no qual um homem, filho de uma mulher israelita e de um egípcio, blasfema o nome do Senhor. Ele é levado a Moisés e, após uma consulta a Deus, ele é apedrejado. Olha que coisa. Até a morte, por ordem divina, como punição por sua blasfêmia. Deus estabelece a lei do talião. Essa lei é a lei do, vamos dizer assim, o olho por olho, né? Dente por dente, que na verdade, isso aí quer dizer o seguinte: a punição era a medida do que se era cometido. Se você matou, você morre, né? E isso era para ser interpretado nesse caso, nesse momento, nessas condições. Vamos dizer que isso não vale para os tempos de hoje, tá certo? Isso serve como princípio da justiça e a equidade na aplicação da lei. Vou só em frente aqui para a gente ver os comentários, tá? Lá na frente, nós vamos fazer a leitura dos versículos 10 e 23. Aqui, eu dei uma entrada em comentários para falar sobre do versículo 1 ao 9 e como se divide o livro em 1 ao 9 e 10 a 23. A gente leu o que se tratava de 10 a 23. Vamos voltar até os versos de 1 a 4 para a gente esclarecer bem tudo. O azeite de oliveira, né? Deus mostra como queria que fosse feito, né? O azeite de oliveira puro alimentava as lâmpadas do castiçal que ficava dentro do tabernáculo. Era o combustível para o castiçal, para a iluminação ser mantida. Era extraído ao se prensar as olivas dentro de um pilão, com as mãos, um processo que produzia o melhor e mais fino azeite de oliva. Por isso o uso do termo lá, quando a gente leu, né? Lá ele dizia azeite de oliveira batido, tá certo? O véu do testemunho, ele separava, como a gente sabe, né? A gente viu até em Êxodo, né? Em Êxodo, a gente viu lá que as questões do tabernáculo, né? Arão e seus filhos eram os responsáveis por manter as lâmpadas acesas. Êxodo 27 e 21. Desde a tarde até manhã. Essa expressão de tempo, que indica de tarde até manhã, tinha que se ter um cuidado com as lâmpadas somente aproximadamente 2 vezes por dia. E não era a noite toda, né? O cuidado, tá certo? O cuidado era 2 vezes por dia. Então, provavelmente se acendia direitinho, né, no entardecer e tomava conta à noite para não se apagar, né? À noite, em um determinado momento, né, se fazia um abastecimento, uma coisa nesse sentido para manter a noite inteira. Dos versos de 5 a 9. Lembra que a gente falou da disposição dos pães de proposição? A figura do lado mostra para a gente aí como que era distribuído, né, na mesa de proposição lá. Deus também instruiu Moisés sobre a preparação dos pães, né? E eles deveriam ser colocados, né, diante do Senhor, né, no Santo dos Santos. Eram 12 pães. A gente vê duas fileiras aí, né? A gente vê duas fileiras certinho de 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. E eles eram trocados todas as semanas. Quando? Que a gente leu lá? A cada sábado. Ok? Vamos em frente. Aqui no trecho ele explica o bolo cozido, porque o pão era cozido. Eram dedicados cada um às tribos de Israel e postos em duas fileiras sobre as quais se colocaria incenso puro. Na verdade, o incenso não era colocado sobre o pão,
né? O incenso ela era colocado ambientalmente, porque o sacerdote tinha que comer. Então não ia comer com incenso derramado. Quando o bolo era substituído, queimava-se o incenso como oferta memorial, uma oferta queimada ao Senhor. Ah lá, cada sábado, novos pães eram colocados no lugar daqueles que já estavam lá há uma semana. O pão seria comido por Arão e seus filhos no lugar santo. Vejam, quer dizer, a gente já viu isso lá em Levítico 7, de 1 a 14, 31, 36. Essas instruções acerca dos alimentos consumidos pelo sacerdote. Jesus fez uma alusão à luz do menorá. Menorá é aquele castiçal de 7 braços. E aos pães da proposição, quando chamou a si próprio de luz do mundo. Do ladinho aí eu coloquei João 8,12. O que que fala em João 8,12? Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Em seguida, Jesus fez essa alusão e também o pão da vida, em João 6,35. Vamos lá olhar de ladinho como é que está João 6,35. Diz assim: então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Que bênção, né? Continuando os comentários dos versos de 5 a 9. O pão da proposição consumido pelos sacerdotes prenunciou o pão comido da ceia do Senhor pelos cristãos. Davi mesmo, que não tinha sido sacerdote, comeu o pão da proposição quando estava fugindo de Saul. Isso está em 1 Samuel 21, de 1 a 6, aí do ladinho. Tá assim. Vamos dar uma olhadinha o que que diz aí. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque que tremia quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Eu o ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado, se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente. Podem comê-lo. Davi respondeu: Certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Continuando, em uma conversa com seus oponentes, Jesus aprovou a atitude de Davi. Lucas 6, de 1 a 5. A lei permitida que se abrissem algumas exceções quando era preciso suprir necessidades humanas vitais. Lucas 6, de 1 a 5, do ladinho está aí. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Bom, agora nós vamos começar comentários a partir do verso 10, né? Que aí nós vamos entrar na parte onde vai na explicação do que se acontecia em termos de punição com quem blasfemava. Então, se os irmãos quiserem, podem me acompanhar. Eu vou ler do 10 ao 23. Bom? Versículo 10.
E apareceu no meio dos filhos de Israel um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. 12. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Olha só que coisa, né? Instrução divina. Não era uma instrução qualquer, né? É uma instrução divina de Deus para Moisés para agir contra o blasfemo. 15. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Olha outra coisa extremamente forte, né? Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, né? Está se referindo ao nosso Pai, né? Levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, olha só a santidade, tanto para o estrangeiro como para o natural de Israel. Assim, o estrangeiro, como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Então, ele, se matasse um animal, haveria uma reposição de um outro animal, vida por vida, né? 19. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito também. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará da mesma maneira. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem será morto. Aqui Deus explica a diferença entre o homem e o animal, né? Ele não coloca o animal na mesma condição de importância naquele tempo do homem, né? 22. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Então, é um caso sério, né? A blasfema, ela é um grau muito maior da gente pensar na iniquidade, né? Blasfema, a gente entende e é, claro, e explicado aqui, um insulto a tudo aquilo que se refere a Deus, a tudo que se refere ao que é sagrado, né? Então, é importante a gente entender isso, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Seria uma coisa muito gravíssima se nós chegássemos e falássemos que toda a obra de Jesus Cristo por nós fosse poder do inimigo. Olha que coisa impressionante, uma pessoa se referir dessa maneira à obra de Jesus. Então, isso é uma blasfema enorme, né? Isso não tem perdão. E a gente fazer, por exemplo, uma blasfema contra o Espírito Santo é a mesma coisa, por exemplo, por quê? Porque blasfemar contra o Espírito Santo, de alguma forma, o Espírito Santo é o grande mensageiro, o grande reportador da mensagem de Cristo na cruz, né? É o Espírito Santo, por Deus, guiado, conduzido por Deus, que nos leva à mensagem da cruz, né? Então, blasfemar contra o Espírito Santo e blasfemar contra Deus, blasfemar contra Jesus, é pecaminoso de morte, né? É diferente de um pecado por iniquidade, né? A gente não cumprir alguma coisa na palavra, cometer um pecado, a proporção
né, de insulto, a blasfêmia é muito maior, tá bom? Capítulo 24, versos de 10 a 12. O que que então isso explica? Que era proibido blasfemar, né? O nome do Senhor, a gente vê isso em Êxodo 22, 28. O objetivo disso aí era mostrar, né, que tanto para Israel como para o estrangeiro, né, a santidade era única. Então, nem o natural, nem o estrangeiro podia blasfemar. Mas aí Deus explica uma coisa, por exemplo, se o estrangeiro blasfemar, tiver um outro Deus, perdão, ele que se vire com outro Deus. Agora, não contra o nosso Deus, né? Como aconteceu aí, essa história aí, né? E a gente vê que nesse registro, o pai ofensor do ofensor era egípcio, assim como na menção do nome da mãe, do pai dela e da tribo dela, né? Versos de 13 a 14. O pecador foi levado para fora do arraial, né? Como um indicativo de que seria liquidado. Então, esse pecado, essa blasfema, não teria culpa. Não, né? Ele ia ser apedrejado, iria morrer. A ação de pôr as mãos na cabeça, como a gente viu lá, que toda a congregação, inclusive aqueles que ouviram a blasfema, ia pôr a mão na cabeça do transgressor, né? E esse apedrejamento seria realizado por essas pessoas em relação a essa blasfêmia, né? E funcionaria como um sinal que os pecados dos filhos de qualquer israelita é de própria responsabilidade dele, né? Então, quem fizesse a blasfêmia ou o pecado, a responsabilidade era dele próprio, ok? Verso 15. O termo seu Deus, que ele se refere lá, se refere ao nosso Criador, né? Então, tudo que foi constituído ali sobre instrução, sobre lei, sobre não blasfemar, estava em relação ao nosso Criador. Qualquer um, aquilo que eu disse, amaldiasse, carregaria a responsabilidade pelo seu próprio pecado e seria executado. Se um israelita adorasse uma divindade pagã, estaria sujeito à pena de morte pelas mesmas razões. Então, veja a gravidade, né? A gente viu lá em Êxodo, né, a adoração de Deus pagão, né? O que que aconteceu, né? Morreram todos. Então, não pode adorar um Deus pagão. E nesse tempo, nessa época, isso era uma instituição divina, de Deus para isso. Os estrangeiros podiam adorar o Deus de Israel, mas não se o fizessem. é, mas se não o fizessem, não era permitido que adorassem seus próprios deuses entre o povo deles, né? Não pode, certo? Se uma pessoa amaldiçoasse seu próprio Deus, aquilo que eu comentei, diante de Israel, isso não envolvia o povo, não envolvia Israel. Se a pessoa era um estrangeiro, adorasse o povo, o Deus dele em outro local, não envolvia o povo. Ela levaria sobre si o seu pecado, o que quer dizer, se Deus dela quiser puni-la, deixa ela, tá certo? É claro que os israelitas, fiéis ao Senhor, entendiam que outros deuses não existiam, né? Então, se não existiam, não tinha problema algum, tá certo? Pelo menos o povo de Israel, eles não acreditavam em outros deuses. E assim deveria ser, né? Não deveria acreditar em outros deuses, né? Verso 16. Blasfemar o nome do Senhor era como uma rebelião, pois Deus resgatara os israelitas do Egito e fizeram uma aliança com eles no Sinai. Ali há uma comparação entre até no governo civil, por exemplo, uma rebelião, ela tinha uma punição, né? Naquele tempo, às vezes uma própria rebelião contra o próprio governo, né? Você imagina uma rebelião contra Pôncio Pilatos, uma rebelião contra outros imperadores, com certeza haveria pena de morte, né? As leis de Israel se aplicavam tanto aos estrangeiros como aos israelitas. E o que é indicado pela sentença, assim, ao estrangeiro natural, tá? Então, essa sentença também se aplicava ao estrangeiro, ok?
Meus irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Estou indo muito rápido. Vão falando aí. Versos de 17 a 22. Nestes versículos, o verbo matar, ele faz uma relação ao homicídio, né? Então, matar é cometer um homicídio, uma morte humana não acidental, né? Então, o que que nós estamos tratando aqui? De uma lei que considera o homicídio, certo? Punível de pena de morte da mesma maneira. Tirou uma vida, se entregava a vida dele. Entretanto, no caso da execução de um animal, a penalidade era restituição igual valor, vida por vida. Então, reporia o animal, né? É, esse comentário, ele coloca aquilo que eu já falei lá atrás, né? Que ele tira, né, essa condição de que a vida de um animal requer uma vida humana de punição, né? A vida animal era uma coisa, a vida humana era outra. Então, o grau de importância ali deste tipo de crime era diferente. Uma vida humana por vida humana, um animal, uma substituição do animal, né? Por ajuste e repetição, esta passagem veementemente ensina o quê? Os animais não são iguais aos seres humanos. Isso é interessante a gente olhar bem para isso e entender, porque naquele tempo Deus instituiu dessa maneira, tá certo? Por quê? Porque naquele tempo precisava entender bem isso, precisava compreender bem isso. Eu trouxe até em Provérbios 12:10 aí do ladinho, que diz assim: o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis, né? Então, a gente percebe, né, a diferença entre a questão humana e animal, né? Naquele tempo isso precisava ficar muito bem claro, porque senão isso tinha que ficar muito claro, porque senão haveria, por exemplo, nós vamos ver aqui para frente, eu vou até me antecipar, por quê? Porque assim, o que que fazia simplesmente porque estava instruído por Deus? Porque, por exemplo, se alguém fosse tomar as leis pelas próprias mãos, vamos supor, a pessoa matou um filho de um israelita. O israelita que sofreu a morte do filho, ele podia matar o filho do outro, a esposa, o outro filho e então Deus já instituiu vida por vida, tá certo? Então não poderia. Por quê? Porque ele ia cometer um crime muito maior, né? Muito maior daquele de ter perdido apenas o filho. Então, Deus precisava deixar isso muito claro para que o povo de Israel entendesse bem isso. Tá claro? Versos 19 a 20. Esta lei pode ser encontrada em Êxodo 21, de 23 a 25. Aí o objetivo era exigir que a parte prejudicada infligisse uma punição física equivalente. É isso que eu estava explicando. Então, não pode uma pessoa naquele tempo achar que podia tomar a lei na própria mão, sofreu, né, uma perda de um filho porque uma outra pessoa, e ele tomasse uma punição física além, né? Então ele sofresse a perda de um filho, aí ele ia lá e por raiva matava o outro filho, matava o outro pai, matava, certo? Então, essa proibição, né, que existia, essa instituição dessa lei divina era para que não causasse crimes maiores. Então, isso fazia com que o povo de Israel, se cumprisse isso, estaria bem orientado e regido pelas condições de santidade de Deus. O verso, né, esses versos 19 a 20, ele poda realmente esta retaliação, uma vingança, né, que pudesse ser ultrapassado a justiça de Deus, né? Então, o que que a gente precisa entender? Que às vezes pode parecer que se naquele tempo você perdeu um filho, alguém cometeu um suicídio de um filho, né? Que isso não seria amor, a pessoa ter que perder o filho, né? Vida por vida. Não seria falta de amor, e sim uma instituição de Deus por uma questão, né, que todos eles precisavam entender
para não cometerem crimes maiores. Naquele tempo, a gente sabe que quando se falava em guerra, se matava assim de uma. Bastava tirar uma espada e, né, e assassinar, né? Em guerra, ou e talvez assim, né, em circunstâncias de desaforo, em briga, se matava por pouca coisa, né? Então Deus precisou instituir isso, né? Isso naquele tempo ficou explicado que isso não seria falta de amor, e sim justiça, justiça divina. Isso reacende a importância do perdão, né? Por quê? Vida por vida não poderia ser ampliado, né? Ambas as famílias deveriam se perdoar. Isso é amor, né? É a justiça divina se impondo nessa condição acima de qualquer falta de perdão e amor, né? Então, ele traz aí Romanos 12, dizendo para nós, nos versículos 19 a 20. Romanos 12, ele traz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, né? A vingança é divina, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuir, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, né? Então, fazendo isso, essa justiça, dentro das condições de santidade e justiça de Deus, nós estamos entendendo a questão do perdão, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente está falando sobre Levíticos, os versos 19 e 20, e eu trouxe aqui para a gente entender. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será feito, né? Será ferido, ok? Muito bem. Versos de 21 e 22. Uma razão para estas leis, que aparentemente não se relacionam entre si, constarem nesses versículos de Levítico, era para antecipar essa questão acerca dos regulamentos, né? Porque Deus instituiu, né, vários regulamentos, várias condições, várias leis, né? E por que ele fez isso? Por quê? Porque precisava colocar uma condição de santidade para que a lei imperasse tanto para os filhos de Israel como para os estrangeiros, né? Então, não poderia qualquer pessoa, né? Porque, vamos dizer assim, está vivendo no meio lá. A pessoa vive os costumes. Se vive os costumes, come da mesma coisa, faz tudo certo, também participa da justiça de Deus. Me desculpe. Também participa da justiça divina, né? O verso mostra que a lei era para todos, sem exceção, né? Sem exceção. Deus mostra firmeza nessa relação, né? A santidade, ela mostra que a lei é para garantir a justiça e alertar aqueles que não respeitavam ou desprezavam-na, né? Então, é claro que em muitas vezes havia isso, né? Desrespeito da lei divina, né? Os estrangeiros também se exaltavam, não acreditavam, não tinham crença e blasfemavam. Então, esse caso foi um caso de ensinamento, uma instituição da garantia da santidade e do respeito à lei divina. Foi assim que Deus colocou, né, que Deus se impôs, né? E é o que é interessante, maravilhoso, e que isso vai constituir daí para frente em todo o Antigo Testamento, naquele tempo de geração em geração, até chegar Jesus, para que Jesus abolisse tudo isso, para que Jesus acabasse com tudo isso na cruz. Que maravilha, glória a Deus, né? Muito bem. Bom, eu estou finalizando. Esse capítulo é um pouquinho mais curto, né? Então, o verso 23, que marca esse fechamento, ele fala muito bem sobre essa blasfêmia, né? Essa discussão anterior,
né? Esse cumprimento dessa lei, dessa sentença justa, o povo de Israel reafirma sobre a obediência a Deus e a importância de preservar essa santidade do nome de Deus, né? Então Deus trabalhou construindo isso para que o povo israelita aprendesse a entender a justiça divina, né? Não pensar em falta de amor, nem falta de perdão, né? Deus mostrou a grandeza dele nessa colocação, nessa imposição dessa justiça divina dele. E aí, o último parágrafo diz assim, que os ensinamentos nessa toda orientação, né? Se Deus não tivesse colocado toda essa orientação, talvez quem pudesse ler a palavra não iria sentir, né? Ou então ia pensar que as questões de justiça de Deus estariam incompletas. Então, Deus instituiu isso para mostrar que a justiça dele é completa, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Aí, para a gente fechar, vamos tentar trazer isso para os nossos dias de hoje, né? Como que a gente pode entender? O capítulo em si termina adequadamente mostrando essa importância da justiça divina, tá certo? Então, onde é que está inserido esses pontos que nós vamos colocar? Nós precisamos entender que admitir, reconhecer a santidade de Deus. Isso nos nossos tempos. Nós fazemos tudo isso, meus irmãos, com certeza. Mas nós precisamos ter essa certeza de que todo esse ensinamento que nós vimos, a tudo que a gente vem caminhando e aprendendo do Velho Testamento, a gente tem que entender hoje a reconhecer essa santidade de Deus, né? Qualquer pessoa do nosso lado que fala alguma coisa contra a santidade de Deus do nosso lado já nos incomoda, né? Talvez a gente não vai agir como no passado, porque a justiça é de Deus, a vingança é do Pai. Então, se não era permitido mostrar, não era permitido mostrar. Desrespeito é o que nós temos que trazer para o nosso tempo também. Desrespeito para com o santo nome de Deus. A gente não pode desrespeitar nunca, né? Nem pequenininho, nem grandão, nem falar muito, nem falar pouquinho. Não pode desrespeitar, né? Se aí, com certeza, a justiça de Deus vai saber como que vai nos punir, né? Continuando, desrespeito por qualquer uma das leis, né? Nós não podemos desrespeitar nenhuma das leis, né? Das leis de Jesus, do Novo Testamento, né? Os mandamentos de Jesus, o primeiro mandamento mais importante, o segundo mandamento tão importante, tá certo? Então a gente não pode desrespeitar, né? A gente, quando comete uma iniquidade, um pecado contra a palavra, dobremos os nossos joelhos e peçamos perdão, né? A gente não pode, inclusive, desrespeitar rituais sagrados de Deus, né? Deus tem rituais sagrados que a gente vive hoje no primeiro dia da semana, a ceia do Senhor, a oferta, né? Então nós não podemos fazer isso, tá certo? Então o povo já recebeu essa instituição lá no passado para poder manter isso. E dentro das mesmas características e guardadas as proporções, nós temos que fazer a mesma coisa, né? Isso nos lembra a importância de aplicar justiça com misericórdia. Justiça, palavra. Aplicar justiça, a palavra com misericórdia. Nós temos que usar a palavra para a gente fazer, para nós termos justiça entre nós, né? Para nós termos mansidão em tratar, para nós corrigirmos a um irmão, né? Então a gente precisa olhar para a palavra e fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente precisa saber, né, aplicar na nossa vida diária, né, aplicar esses conceitos, essas instituições de Deus na nossa vida diária. Justiça com misericórdia. Deus instruiu Moisés a aplicar a justiça de forma equitativa, tá certo? Então, a, Jesus, Deus falou para Moisés que a justiça era de forma igual tanto para o filho de Israel
quanto para o estrangeiro, né? E isso é a base de um coração misericordioso, misericordioso, tá certo? Meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para os irmãos, trazer na mensagem de hoje, o capítulo 24. Espero que tenha ficado claro e que a gente possa bater um papo agora. Contribuam, por favor. Me perdoem, me desculpem se tem alguma coisa que não foi claro, mas a gente está aqui para bater esse papo. É isso aí. Caso os irmãos tenham algum comentário, pergunta, só levantar a mãozinha aqui que eu vou coordenando aqui, tá? A sequência. Vamos lá. Cadê o irmão José Augusto? Levantou ali a mão presencial, rapidinho, rapidinho. A irmã Anísia, depois o irmão PC. Já, irmão José, vi aí o senhor levantou a mão assim, presencialmente aqui, eu vi aqui no cantinho isso. Pode falar, depois eu passo a palavra para a irmã Anísia, depois o PC. Vamos lá. Ô, glórias, deveras, Edson, foi maravilhoso a forma que você explanou tudo direitinho e dando as relações muito bem pausado, bem claro, explicado, não ficou nada para nós aqui entendemos, né? Que Deus requer uma santidade, uma obediência, e de uma forma organizada, ele explicou de forma clara, para que nós usufruíssemos de uma boa disciplina, né? De uma boa condição de justiça, ali naquele tempo, né? Entre eles, e fosse deveras feliz. Muito, muito, muito obrigado, irmão Edson. Irmã Anísia. A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Eu, percebendo aí as leis estabelecidas pelo nosso Deus, eu acho que foi também, ele fez isso como uma forma de controle do seu povo e de e instituir, assim, leis morais, leis de convivência, de relacionamento, de interação, de extinguir o mal, porque o mal no meio do povo vai contaminando outros, né? Vai disseminando o mal para outros. Aí eu acho que Deus estabeleceu essas leis que, para mim, quando eu li já, muito antes, né, eu dizia, poxa, como Deus era severo, meu Pai do céu. Se não fosse Jesus, a gente seria exterminado por qualquer ato, porque na época, né, você vê, nós observamos que a pessoa era logo levada para fora do arraial e era executada, e se ferisse o outro, seria ferido da mesma forma, e se matasse, seria morto. Então, se não fosse a misericórdia de Cristo, meu Pai do céu, isso seria muitas poucas pessoas raríssimas aqui na Terra, porque não era fácil. E a gente vê que a sociedade segue essas mesmas leis do nosso Deus. Tudo bem com uma forma mais amena, mas o que a pessoa faz e é levado à justiça, e é julgado, e tendo testemunhas, como a gente vê, né? A pessoa é condenada, é votado lá, que pena, né? O juiz vai decretar, o júri vota. Então, há todo aquele processo de investigar para ver se foi verdade, de apurar provas, e a pessoa é tirada do meio da sociedade para que não fique praticando o que não deve e levando outros a praticarem. Então, o que Deus estabeleceu é perfeito, porque até hoje a nossa sociedade, a sociedade no mundo todo, usa essas mesmas normas. E um filósofo chamado Kant, ele disse certa vez, age de tal forma que a tua lei moral sirva em qualquer lugar que você chegue. Então, o que a gente aprende aqui na palavra de Deus, onde a gente chegar, a gente vai querer viver dessa maneira e que seja assim. Pode dizer lá, você casa com 10, você pode matar, a gente vai dizer, eu não posso.
porque nós temos Jesus hoje que disse que nós perdoássemos, nós apelamos para o arrependimento da pessoa. Então, é muito tremendo, eu fico maravilhada. Então, agora eu consigo compreender, né, antes dos estudos, por que Deus fez numa severidade tão grande essas leis. Porque se o mal continuasse ali, ia contaminar todos. Não ia ser fácil. E hoje a sociedade tenta fazer o mesmo, tirar esses que estão aí pintando o que não deve, fazendo desgraça. Se bem que não é uma lei, né, como a gente gostaria que fosse, mas fazem pelo menos algumas coisas. Muito obrigada, irmão, foi maravilhoso, eu gostei muito. E agora vi que era preciso Deus fazer isso, porque eu dizia, poxa, Deus é muito vingativo, meu Cristo é muito sangue, é muita coisa. Mas Ele sabe o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, era para Obrigada, manter Deus até continue Jesus, te né? abençoando. Deus continue te abençoando, meu irmão, e teu ministério. Deus abençoe. Amém. PC, Obrigado, Edson, pela aula. Pena que eu entrei um pouquinho tarde, você já estava lendo aí do 13 para baixo aí, mas depois eu fiquei lendo aqui e foi muito bom. Obrigado aí pela explanação, pelos textos que você trouxe também dos dias atuais para nós, né, da nova aliança em Cristo. E foi o que os irmãos falaram. Ainda bem que nós estamos vivendo a graça de Jesus, né? Senão muitos não estariam aqui, né, amado? Né? Porque o homem não mudou em nada do que era antes, né? Mas a gente sabe que Deus ele é justo, né? Independente do que hoje nós vivemos dentro da graça, ele ainda continua sendo um Deus que age com aquilo que ele prometeu, né? E nós sabemos que tem os dois lados, né, amados? Tem o ranger de dente e tem o seio de Abraão. Então, que a gente permaneça, né? Muito bom aqui a gente olhar a forma com que a irmã comentou, né? Que o Ed estava explanando aí, como Deus ele agia para manter o povo na obediência, né? E hoje nós temos que manter essa mesma obediência, né, amados? Manter essa mesma obediência para que aqui não vamos ser exterminados, mas que quando chegar no dia não aconteça como Jesus mesmo disse lá em Mateus 7:21, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, né? Mas o que obedece. Então, a obediência ela tem que estar firmada em nós. Nós temos que manter esse mesmo temor que os irmãos, que as pessoas, que os povos de Deus tinham naquela época, né? Para poder sempre estar vigiando aí. Muito bom. Obrigado aí pela aula. Obrigado, Alessandro, por permanecer esse primeiro dia da semana à noite aí com essas aulas aqui. Para nós é muito importante, né? Rever a história e estar alinhado com ela. amém. Irmão Sejão, Irmão, não devia te preocupar, porque estava maravilhosa a aula, estava excelente a aula. Todas as colocações foram perfeitas. E até tu mesmo adiantaste alguma coisa, mas faz parte do estudo, né? Quando a gente está concentrado, quando a gente estuda, acontece isso mesmo. Mas estava maravilhosa a tua aula e a gente está lamentando, né, irmão, ter que acabar esse estudo de domingo aqui para a gente, mas tudo é conforme Deus quer, né? Então, Deus planejou sempre tudo o que nós vimos desde a saída do Egito, foi tudo planejado, veio tudo aperfeiçoado, tudo conforme a vontade dele, e tinha que ser, porque senão havia problema, né? E hoje também nós não deixamos, nós temos que fazer tudo da mesma coisa. Hoje nós não temos um Deus, nem temos um líder ali como Moisés, mas nós temos que fazer tudo conforme a palavra dele nos diz. Nós também temos uma orientação direta de Deus também, né? Que é fazer, ou se nós não fizermos, nós também vai ser caro. Não vai ser tirada a nossa vida aqui da terra, mas vai ser tirada da nossa vida da morada celestial com ele, né? Então, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Estava excelente tudo. E obrigado também por
Estou à disposição, irmão Alessandro. Um ponto bem interessante, irmão Edson, pegando um pouco da que a irmã falou, por exemplo, na velha aliança, Deus ele foi de fato rigoroso com o povo porque ele já estava pensando em Jesus, né? A gente vê lá que quando o homem cai, em Gênesis 3:15, né? A gente viu que Deus já está pensando lá em Jesus, ele está lançando a punição para o homem, para a mulher, para a serpente. Aí ele fala que vai suscitar um descendente para a mulher, e esse vai pisar o calcanhar, vai pisar a cabeça da serpente, e essa morde o calcanhar dele, né? Então, olha só, ele já está pensando na solução. Antes de Abraão, antes de qualquer coisa, ele já está olhando a solução. E aí, quando a gente vê esse rigor de Deus trabalhando com o povo, era justamente para manter o povo santificado, né? Que é o tema do Levítico, ou seja, separado dos povos na qual eles iam habitar ali, né? Em Canaã, né? Ali dos cananitas. E aí manter esse povo distante, afastado dentro do padrão que Deus separou, porque ele está visando Jesus lá na frente, né? Daqui milhares de anos, lá dentro desse contexto, milhares de anos mais à frente, a chegada de Jesus. E a partir disso, Jesus cumprindo o plano de Deus, aí olha só, eu, você, na graça, né? Eles morriam e eram punidos em termos físicos. Na graça, se uma pessoa não ouve, se deixa levar pela incredulidade, não obedece à vontade de Deus, a penalidade é eterna, né? Para nós que hoje estamos na graça, vivendo a obediência da palavra de Jesus, precisamos entender que as promessas são eternas. Não se limita à questão física, né? Seja obediência ou desobediência, a consequência disso é eterno, né? Vida ou morte. E tu só nos incentiva para ver que debaixo da misericórdia de Deus, precisamos aproveitar um momento de alimentação espiritual, ou seja, o estudo da palavra, essa comunhão, a presença de Deus em nossas vidas, para que a gente possa fazer como Jesus fala na parábola do semeador, né? Para que a gente possa realmente dar o fruto que Deus deseja de cada um de nós. Levar essa palavra para as pessoas, para que elas também entendam, e um dia, quando o Senhor voltar, possamos estar entre aqueles que cumpriram, que obedeceram, né, à vontade do Senhor, que ouviram e obedeceram e praticaram, né, aquilo que o Senhor estabeleceu por meio da sua palavra. Muito obrigado, irmão Edson, obrigado aos irmãos. Agradeço sempre a Deus por Amém. essa Obrigado a oportunidade, todos dessa aí comunhão pela maravilhosa. presença. Grato, irmãos, grato. Mais alguém? Mais uma questão para comentar antes de a gente finalizar com a oração? Tranquilo? Ok. Passar para o Davi. Davi, finaliza aí com a oração, Davi, por favor. Oi, vou de cá. Oremos, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a Tua palavra, de ouvir a Tua vontade para as nossas vidas. Entender todo um passado de leis que foi imposta ao Teu povo, para que por meio dele viesse Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque hoje temos a Tua misericórdia em nossas vidas. Que possamos entender que essa bênção que nós temos hoje em nossas vidas, de viver pelo Teu amor e pela Tua bondade, que possamos usar isso, não como uma forma para errarmos e agir de acordo com a nossa vontade, mas para entender a Tua bondade e o Teu amor por cada um de nós. Que nós possamos usar isso para pregar a Tua palavra, ensinar a Tua vontade e trazer outras pessoas para o Teu reino. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti e a fazer sempre a Tua vontade de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome do Filho amado Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Obrigado a todos aí. Amém. Boa Obrigada, noite. irmão Edson. Boa noite a todos. Boa noite, Lica. Boa noite.